Olá, irmãos, bem-vindos de volta ao nosso canal com a continuação da nossa série de estudo bíblico sobre a primeira carta de São João. Vamos então agora continuarmos com o vídeo 2, vídeo de introdução ainda a esta primeira carta de São João. Sejam então todos bem-vindos, desde já curta este vídeo, deixe o seu comentário, faça o compartilhamento deste nosso meio de comunicação. Vamos lá então, na continuação da nossa série de estudo bíblico da primeira carta de São João, que nos traz essa palavra: nós amamos porque Deus primeiro nos amou. Estamos fazendo vídeos introdutórios para tomarmos um conhecimento mais geral deste escrito do Novo Testamento. No vídeo anterior, primeiro desta série, nós falamos sobre gênero literário e autor. Neste vídeo, segundo desta série, vamos falar sobre os temas dos destinatários e aquilo que deu origem ao texto desta primeira carta de São João. E no vídeo seguinte falaremos sobre o lugar e o tempo em que a primeira carta de São João foi escrita. Vamos então ao primeiro tema deste nosso vídeo, que são os destinatários desta carta. A carta, ela não traz explicitamente um endereçamento, ou seja, para quem ela é destinada. Isso acontece, a presença do endereçamento, na segunda carta de São João e na terceira carta de São João. Na segunda carta de São João, no versículo 1, logo é mostrado ou apresentado o endereçamento, ou seja, para quem esta carta foi dirigida. Vemos então no versículo 1 no versículo 1 da segunda carta de São João: do ancião para a senhora escolhida e seus filhos, a quem amo de verdade. Portanto, os destinatários da segunda carta são a senhora escolhida e seus filhos. Já na terceira carta de São João, no primeiro versículo, nos é apresentado o endereçamento aos destinatários desta carta: do ancião ao querido Gaio, a quem amo de verdade. Portanto, o destinatário da terceira carta é Gaio. Os destinatários da segunda carta é a senhora escolhida e seus filhos. Mas na primeira carta de São João, que é o escrito que nós estamos estudando, não se apresenta explicitamente quem são os destinatários desta carta. E aqui, meus irmãos, lembrem-se daquilo que falamos no vídeo anterior sobre ele ser classificado como uma carta, mas não trazer ou não apresentar alguns elementos que são próprios do gênero literário de carta. O que é próprio de um gênero literário de carta é ter alguém que escreve, alguém para que se escreve. Então, trata-se do autor e dos destinatários. Para esta primeira carta, falta a presença dos destinatários. Quem são estes destinatários que ele não diz explicitamente. Entretanto, o autor da carta, ele se dirige aos seus leitores, chamando-os de amados. E também uma outra denominação, um outro jeito dele falar é chamando os seus leitores de filhinhos. Ou seja, usa o autor um tratamento bastante afetivo, amados e filhinhos, como se conhecesse esses leitores pessoalmente ou então fosse encarregado deles. Então, de modo não explícito, trata-se, portanto, de alguém que é próximo, de pessoas que são próximas ao autor, devido a este tratamento afetivo dado
pelo autor, chamando os seus leitores de amados e de filhinhos. Aqui então nós vamos para o segundo tema deste vídeo, que é sobre o motivo, aquilo que deu origem ao texto. Porque se todo texto ele tem uma origem, ele tem igualmente um motivo ou uma razão de ter sido escrito. O autor não escreveu simplesmente porque estava lá sem fazer nada, assim como Paulo também não escreveu as suas cartas porque estava lá sem fazer nada e decidiu, eu estou aqui sem fazer nada, vou aqui escrever uma carta para Corinto, vou aqui escrever uma carta para Filipe. Não, teve uma razão, teve um motivo que deu origem àquele escrito que foi feito, que foi realizado. E o que motivou então a esta carta ou homilia, depois transformada em carta, a ser escrita? O que motivou foi uma crise ou um conflito dentro da comunidade cristã, dos discípulos, que estava sendo provocada por um grupo de cristãos que estavam causando, com este conflito e esta crise, estavam causando divisão e separação dentro da comunidade. No capítulo 2 desta primeira carta, o autor identifica estas pessoas com essas palavras: esses anticristos saíram do meio de nós, mas não eram dos nossos. Ele aqui apresenta então estas pessoas que estavam gerando este conflito ou esta crise que estava tendo como consequência a divisão ou separação da comunidade. E o autor chama este grupo que estava causando este conflito de anticristos e identifica que eles saíram do meio da comunidade. Portanto, eram cristãos inseridos dentro da comunidade. Devido a esse clima tenso no qual surge a carta, então, devido a esse clima tenso que a comunidade estava passando, a carta ela apresenta, consequentemente, um tom fortemente polêmico, condenando as falsas doutrinas que estavam sendo espalhadas na comunidade por aquele grupo de cristãos que estavam causando este conflito ou esta crise. Então, havia um momento de tensão, de conflito, e isto faz com que a carta apresente também este tom fortemente polêmico. Por quê? Porque ele precisa condenar aquilo que está sendo ensinado que está errado, e ele precisa afirmar aquilo que é o correto, de acordo com a mensagem de Jesus. Esse grupo de cristãos que estavam gerando a separação, a divisão, gerando conflito, esse grupo precisava ser rejeitado. Mas o que acontece? Alguns na comunidade estavam inseguros e confusos. Daí então a carta surge para confirmar a todos os cristãos discípulos na verdade e no ensinamento transmitido por Jesus e anunciado pelos apóstolos, e no qual, portanto, a comunidade deveria permanecer. Então, a carta surge com este objetivo, confirmar a todos na verdade, rejeitar essa doutrina e dizer que esta verdade que está sendo proclamada pela carta foi a verdade transmitida por Jesus Cristo e anunciada pelos apóstolos. No capítulo 1 desta carta, no versículo 5, nós encontramos esta passagem. Esta é a mensagem que dele ouvimos e que agora lhes anunciamos. Esta é a mensagem que dele. Quem é este dele? É Jesus, aquele que funda o cristianismo, o Salvador e o Messias, que nós ouvimos. Quem são estes nós? Os apóstolos.
Portanto, aqui lembremos daquilo que falamos sobre o autor deste escrito, né? Então, é um apóstolo que está escrevendo, ou um discípulo do apóstolo João, que dá a João a autoria deste escrito para dar a essa autoridade. Então, esta é a mensagem que de Jesus nós, os apóstolos, ouvimos e que agora lhes anunciamos. Portanto, aquilo que está sendo anunciado na carta foi aquilo que os apóstolos próprios ouviram do Senhor, e que é isto, portanto, que a comunidade deve acreditar como sendo a verdade, permanecer na verdade, e que, portanto, se houver na comunidade alguém, como existia, que estava ensinando algo diferente, esta pessoa, consequentemente, ela deve ser rejeitada e o seu ensinamento deve ser desprezado e não deve ser considerado. Assim, então, todos os irmãos e irmãs devem ir juntando pouco a pouco, né, estas informações que estão sendo passadas e transmitidas para ficar com o conjunto do conhecimento que deve ser necessário para fazermos o estudo deste escrito, a primeira carta de São João. Depois, então, continuaremos no próximo vídeo, ainda sobre a introdução a este escrito do Novo Testamento, falando sobre o tema lugar e tempo em que foi escrita esta primeira carta de João. Então, se você gostou do nosso vídeo, deste vídeo, deixe então seu comentário, deixe sua dúvida, sugestão, crítica, ajude também para que outros saibam disso, tomem conhecimento disto que aqui está sendo transmitido. Você pode fazer isso dando o seu like, sua curtida, compartilhando em suas redes sociais este nosso vídeo, bem como também inscrevendo-se em nosso canal. Contamos assim então com a sua participação, com a sua colaboração. Que Deus nos ajude e nos abençoe hoje e sempre. Amém.